Olá, pessoas de lua. Hoje nós viemos aqui com esse bônus, né? Essa aula bônus, para falar com vocês um pouquinho sobre um tema que a gente sempre recebe perguntas no nosso direct, no Instagram, nas nossas lives, nas consultorias que a gente faz, nas nossas aulas, né? Se a mandala lunar, ela pode ser considerada um método de percepção da fertilidade. E a resposta é não, né? As ferramentas de mapeamento cíclico, elas não são o mesmo que métodos de percepção da fertilidade. Os métodos de percepção da fertilidade, eles exigem um aprendizado, né? E um olhar mais profundo sobre aspectos físicos, inclusive do período fértil, né? Da fase próxima da ovulação, dos dias da ovulação, do dia da ovulação em si, né? Você precisa saber exatamente quando você ovulou, então isso depende de você aferir uma temperatura basal, por exemplo, com termômetro específico, você observar alguns aspectos do seu corpo, como o muco, né, cervical, que ele fica aproximado do aspecto de clara de ovo, né? E você de um registro desses aspectos, né? Geralmente em formato até de gráfico, alguns aplicativos permitem, ou alguns diários de registro, né? Trazem essa possibilidade para que você tenha uma acurácia, uma percepção maior, uma assertividade maior, né? Nessa informação de quando seria exatamente o seu período fértil. Já as ferramentas de mapeamento cíclico, elas são ferramentas mais voltadas para o autoconhecimento, né? Enquanto portais, talvez, para o autoconhecimento, né? Que isso vai depender muito do mergulho de cada pessoa, mas com um olhar mais global, não apenas para esses aspectos físicos e não apenas para o período fértil, né? Para toda a fase do ciclo, não que os métodos de percepção da fertilidade não olhem para as outras fases, mas a atenção maior geralmente, né, fica voltada para quando você ovula. E as ferramentas de mapeamento cíclico, elas procuram que você reconheça, registre, né, e vá aos poucos conseguindo observar, detectar padrões de comportamento que tenham a ver não só com questões físicas, mas emocionais, vibracionais, espirituais, né, ao longo do seu ciclo, porque a gente sabe que, né, uma coisa influencia a outra. As nossas variações hormonais, elas geram muitas variações emocionais, né, e vibracionais, né, de energia, de estar às vezes mais aéreo, mais presente, mais conectada com o interno, com a intuição, com o exterior, mais voltada para a espiritualidade ou para algum projeto externo, enfim, essas variações que nós temos, né, e que obviamente está tudo relacionado, né, tudo acontece no mesmo corpo, embora a gente às vezes separe muito, né, mente, corpo, espiritualidade, uma coisa não existe sem a outra. O nosso corpo, ele não é só a fisicidade e a mente está separada, por exemplo, né, a gente tem uma mente porque ela está no nosso corpo, não existe uma coisa separada da outra. Então as ferramentas de mapeamento cíclico, elas buscam olhar para essas todas as possibilidades, né, de variações e para essas interrelações, também de forma a se questionar, né, e buscar tratar, às vezes, algumas questões que geram incômodos ou que você quer mudar, ou que você quer olhar com mais cuidado durante o seu ciclo. Por isso que são consideradas ferramentas, possíveis ferramentas de autoconhecimento, né? Porque elas permitem esse olhar mais global, e a partir desse olhar mais global, um olhar questionador, um olhar problematizador daquilo que a gente está vivenciando, né? Do que a gente do que a gente quer enquanto propósito, do impacto do nosso entorno em nós e também do nosso impacto no entorno, né? A partir da forma que a gente vem apresentando no ciclo, e trabalhar com previsibilidade em cima dessas questões, caso a gente às vezes queira lidar de uma outra forma, né? Às vezes buscar tratar outras questões que a gente identifica como algum incômodo, né? Buscando ajudas diversas e ferramentas diversas.
Para quem tem ciclos muito regulares, talvez juntando essa observação, né, sua de modo global, que o mapeamento cíclico permite, com cálculos que você faça, né, dentro do seu período menstrual, menstrual ovulatório, talvez você consiga estimar, por exemplo, o seu dia de ovulação, né? Geralmente a gente consegue estimar isso depois, não tem muito como a gente calcular a partir do dia que a gente menstruou, 14 dias certinho, né? Isso é um mito. Essa fase folicular, ela é bastante variável, né? Então, geralmente, depois que vem a menstruação seguinte, você consegue estimar um pouco mais, né? Entre 13, 14, 15 dias, né? Essa média de 14 dias que possa ter ocorrido a sua ovulação, porque essa fase lútea entre a ovulação e a menstruação seguinte, essa sim, ela varia menos, né? E mesmo assim, não é um cálculo preciso, é uma estimativa um pouco mais aproximada, mas para você ter a precisão, uma precisão um pouco maior, ainda também não dá para falar de 100%, você precisa trabalhar com essas questões que os métodos de percepção de fertilidade trabalham. Então, esses métodos, né, como o sintotermal e o Billings, que inclusive às vezes algumas pessoas adotam como contracepção, principalmente por indicação, né, de instituições religiosas, eles são métodos que eles presumem registros de percepções mais visíveis e sensoriais relacionadas ao nosso ciclo menstrual ovulatório, principalmente ao período fértil, né? Esses registros, eles são geralmente baseados nessa percepção do muco, como eu falei, que deve ter a aparência mais aproximada da clara de ovo. Também da temperatura basal, registro da temperatura basal, que deve ser medida com um termômetro basal. Assim que você acorda, antes de fazer qualquer outro movimento, ainda na posição deitada. E é possível, né, que ainda existam algumas variações relacionadas a esses estados de estresse, né, emoções que você apresenta, ou coisas que você comeu, ingestão de cafeína, de bebida alcoólica, remédio que você esteja tomando. Então, assim, é preciso que você também faça um registro dessas questões, né, diante dos métodos de percepção de fertilidade, para que você possa levar em consideração também. Então, talvez por isso, né, os métodos de percepção de fertilidade possam caminhar muito bem junto com métodos com ferramentas de mapeamento cíclico, que são ferramentas que permitem esse olhar mais profundo também para essas questões que não são apenas físicas, né, de modo que se possa considerar essas possíveis alterações, possíveis afetações, né, não quer dizer que alterou, mas que podem afetar esse período a partir de outros acontecimentos da vida que não venham a ser apenas os acontecimentos físicos e fisiológicos do ciclo menstrual ovulatório. E por que a temperatura basal, por exemplo, ela é tão importante, né? Os hormônios reprodutivos, eles têm impacto mensurável na nossa temperatura, né? Temperatura basal. O termômetro para medir essa temperatura, né, termômetro de TCB, ele é mais sensível que o termômetro comum e ele mede essa temperatura com maior precisão, que é uma variação muito pequena que tem, né, e igual disso, precisa ser medida no horário específico, levando em consideração essas questões específicas. Geralmente, né, durante a fase lútea, nós temos um aumento, né, da temperatura basal. Depois da ovulação vem essa fase lútea e a progesterona ela gera um aumento de 0,3 a 0,5 graus dessa temperatura basal. Então é exigido muita disciplina, né, e muito cuidado para mensurar essa temperatura diariamente, para você ter essa assertividade, né, na percepção e estimativa do seu dia de ovulação mesmo. Então, enquanto método contraceptivo, né, ainda também não é um método muito confiável, muito por isso
por causa desses detalhes, né? Não é um método de barreira, ele é mais eficaz se você utilizar junto com o método de barreira, e aí inclusive vai te perceber também, né? Ter uma maior consciência do seu corpo e inclusive fazer parte desse seu caminho para se conhecer e empoderar mais o seu corpo, mas ele sozinho, enquanto método contraceptivo, não é 100% seguro, como nenhum método é, né? Mas ele, como não é um método de barreira, então ele depende muito desses detalhes, dessa cuidade, é arriscado, né? Ele é mais eficaz para pessoas geralmente que usam enquanto método de fertilidade mesmo, né? Pessoas que estão buscando engravidar e querem ter essa estimativa de período fértil para engravidarem. Aí vocês vão me perguntar, Thalita, mas as ferramentas de mapeamento cíclico não permitem que a gente registre também essas variações, né, físicas do ciclo menstrual ovulatório? Permite, inclusive você pode ter um termômetro basal e associar esses registros, né, ao seu mapeamento cíclico. Isso vai tornar mais preciso ainda, né? Não é o que a maioria das pessoas fazem, porque geralmente a gente olha com um olhar mais global, mais integrado ao ciclo, né? Não apenas com esse olhar para o período fértil, mas é uma forma também de tornar essa observação ainda mais precisa, principalmente do período fértil, né? O que eu quero deixar claro é que a ferramenta do mapeamento cíclico em si, ela tem ainda menos precisão nessa questão do período fértil. Igual eu disse, você pode registrar, mesmo sem associar outros métodos de percepção da fertilidade, o seu muco, por exemplo, cervical, você pode registrar como que você se sente, né? Maior libido, mais criativa, sinto às vezes cólicas, né, nos dias, ou no dia anterior, ou no dia da ovulação, acontece com algumas pessoas. Então, assim, você pode registrar esses aspectos e com o tempo, se você for reconhecendo isso enquanto padrão de comportamento, você vai ter essa estimativa também do dia que você ovula, mas é uma precisão ainda menor, justamente por a gente não ter essa cuidade, né, de medir às vezes a temperatura, igual acontece que é um dado um pouco mais preciso para essa observação fisiológica, né? Eu acho que a principal diferença entre os dois, entre as ferramentas de mapeamento cíclico e os métodos de percepção de fertilidade, a principal diferença acho que está na finalidade em si, a finalidade mais comum, né, que são usados. Os métodos de percepção de fertilidade, eles geralmente são usados com esse foco no período fértil, com a finalidade de engravidar ou de contracepção, né? Já a ferramenta de mapeamento cíclico, ela permite você conhecer todas as fases do seu ciclo com um olhar mais holístico, vamos assim dizer, né? Mais integrado e também mais fluido, não sistematizado, né? Sem você ter que ter precisamente até tal dia eu estive na minha fase menstrual, daquele dia em diante a minha energia já subiu porque eu já estava na pré-ovulatória. Isso não acontece, né? A gente sabe que a gente tem essa fluidez, né? Cada pessoa principalmente apresenta de uma forma essa fluidez, esse trânsito entre as fases, não só na parte física, né? Principalmente no emocional, no energético, a gente vai não vai de um extremo a outro geralmente, né? Pode acontecer de ir, pode acontecer de não ir, então assim, tem a transição também. E não apenas, né, nas fases transicionais, mas assim, por exemplo, de uma lua nova para uma crescente, que é uma fase transicional, a energia ela varia muito, né? Do recolhimento para uma fase de muita energia extrovertida. Então, é um processo, né? Assim como a lua, ela também, lá no céu, ela vai no seu processo, ela não passa de total escuridão, de repente ela parece totalmente acesa. Acho que ambos são, né, formas de se conhecer, de se autoconhecer, mas tem essa diferença de finalidade, principalmente maior finalidade com que são usadas, né, e diferenças de precisão em relação a essas finalidades. Também algumas ferramentas de mapeamento cíclico, né, elas trazem essa possibilidade de você olhar para o seu ciclo relacionado ao ciclo da lua do céu, né?
e tentar perceber, às vezes, características arquetípicas, que também não são padrões, né? Mas que podem ajudar, às vezes, você a compreender algumas questões com base nessas informações que se desenvolveram a partir da observação, né, de uma maioria de pessoas naquela fase, né? Até pelas questões hormonais, enfim, mas a gente sabe que cada pessoa é uma. Inclusive, a gente fala muito da importância do mapeamento cíclico por isso, porque você vai conseguir observar em você como cada fase funciona, né, de modo global, e como que você pode trabalhar isso para você ter um maior bem-estar em cada fase, maior qualidade de vida. Bom, agora nós gostaríamos então de falar para vocês um pouquinho sobre os principais métodos contraceptivos, né? Temos os métodos contraceptivos hormonais, o mais conhecido é a pílula anticoncepcional, né? E nós temos também o implante anticoncepcional, que é tipo um chip, né? Um pequeno bastão que você implanta sob a pele, que funciona mais ou menos no mesmo esquema da pílula, né? Uma combinação de estrogênio e progesterona, principalmente mais a progesterona, né? Que eles vêm, na verdade, de forma sintética, como se fosse um substituto do hormônio natural, né? Como a ovulação ela é bloqueada, vem esse substituto, né? Para que o organismo ele ache que ele está naquele ciclo, mas ao mesmo tempo a ovulação está bloqueada. Por isso que a gente fala, né? As pessoas que usam o método hormonal, elas não menstruam. O sangramento que às vezes acontece para as pessoas que não emendam a cartela é quando dá aquela pausa e aí o organismo entende que, né, teve aquela pausa daqueles hormônios sintéticos e libera o sangue, mas que não é um sangue menstrual, né? E outro método hormonal tem as injeções, né, de hormônio, tem o adesivo anticoncepcional e tem também o DIU, né? Alguns modelos de DIU, eles são hormonais, tem a liberação do levonorgestrel, né? E também o anel vaginal. Esses são métodos que geralmente são de base hormonal. Temos também os métodos contraceptivos não hormonais, que a gente tem o modelo de DIU, que é o DIU de cobre, né? Que ele libera íons de cobre que imobilizam o espermatozoide, então o procedimento dele de contracepção é um pouco diferente. Temos os preservativos, né, que são um método de bloqueio, e outro método de bloqueio é o diafragma, que é um dispositivo de borracha em formato de anel que pode ser inserido até 24 horas antes da relação. Gente, esse dispositivo ele lembra muito aquele disco menstrual, mas não é a mesma coisa, tá? Seja pelo material, pela forma de adesão ao colo do útero, tá bom? O disco menstrual, ele não funciona como método de barreira contraceptivo, tá? Ele pode até dificultar, porque ele tá ali na frente do colo do útero, mas ele não tem aquela vedação. Acho que às vezes as pessoas confundem um pouco porque o coletor tem e tal, e ele não tem o mesmo material do diafragma, então pode acontecer sim a gravidez se você usar o disco menstrual. O disco é para você usar seja se você tem às vezes um colo menor ou porque você optou, né, por usar o disco enquanto formato de coletor ou né, independente desse motivo, enquanto você está menstruada, você quer ter relações mas você não quer que tenha o sangue ali, o disco ele permite esse tipo de relação com penetração, mas não é um método contraceptivo, tá? É bom sempre esclarecer que a gente recebe essa pergunta bastante. Outros métodos de contracepção são a laqueadura e vasectomia, né? Que são métodos de intervenções no aparelho reprodutor, seja o feminino pela laqueadura ou a vasectomia no masculino, né? E eles são mais definitivos, né? Não é também 100% de que eles serão para sempre, mas a intenção é mais definitiva.
Tem também a tabelinha, né, que assim como o método de percepção da fertilidade, ela não atua nem com hormônio, nem com barreira, né, mais um cálculo estimativo. Então, assim, a mesma questão dos métodos de percepção da fertilidade, elas não trabalham com essa precisão, né, e o índice de erro é um pouco maior, então é sempre bom usar, seja o método de percepção da fertilidade, seja a tabelinha, juntamente com outro método, para que você tenha maior segurança se você não está querendo engravidar, né? Se você quer usar como método de contracepção. E também sempre lembrando, gente, que o preservativo, né, ele é importante também para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Por hoje é só, espero que tenha ficado um pouco mais claro sobre a diferença entre métodos de percepção da fertilidade e ferramentas de mapeamento cíclico. Espero que tenha esclarecido também sobre os métodos contraceptivos, né? A gente falou mais dos de barreiras e hormonais, né? Porque a gente já tinha falado um pouquinho sobre ferramentas de percepção da fertilidade. E se ficar alguma dúvida, deixa aqui pra gente, que nós levaremos para uma convidada nossa. Inclusive, nós não entramos em tantos detalhes assim em relação aos métodos de contracepção, porque nós queremos que ela fale um pouquinho mais com vocês. Então, deixa a dúvida de vocês, as sugestões, ou se vocês lembrarem de mais algum, tá? Que será super bem-vindo. Um abraço e até a próxima!